Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. A pergunta que eu estarei fazendo é uma pergunta muito importante, sobretudo a resposta, porque se respondemos de um modo certo, podemos abençoar muitas vidas. Qual é essa pergunta? A pergunta é a seguinte: se alguém vem e te diz assim, pode ser um amigo do trabalho, um familiar, te pergunta: como você se tornou cristão? Me explica, por favor. Como você se tornou cristão? Lembra, a resposta certa abençoará a vida dessa pessoa. Então, alguns podem responder assim: sabe, meus pais são evangélicos e eu, desde pequeno, vou na igreja evangélica. Eles me levavam lá, aí fui crescendo, crescendo e um dia me batizei, fiz profissão de fé e me tornei cristão. Veja, ser batizado, fazer profissão de fé, ir desde pequeno na igreja, tudo isso é muito bom, mas isso não me torna cristão. Outros podem responder assim: então, um dia me convidaram para o encontro de jovens, o encontro de mulheres, o encontro de homens, ou um culto nas casas, e eu gostei de ir porque a turma era muito boa, uma turma muito hospitaleira, me acolheram bem. Daí comecei a frequentar a igreja destas pessoas, até que um dia me convidaram para me tornar membro e foi assim. Me tornei cristão. Olha, participar dos encontros, seja de homem, mulher, jovens, tudo isso é muito bom, só que não me torna cristão. Outros podem dizer assim: é que eu gosto de tocar guitarra, violão, ou eu gosto de cantar. Aí um amigo do meu bairro me perguntou: sabe, você não gostaria de tocar na minha igreja porque estão precisando de alguns músicos? E eu fui lá e, claro, me receberam bem, me deixaram tocar e foi legal. Todo domingo tocava, todo domingo cantava, até que um dia a liderança me convidou para me tornar membro e aí me tornei cristão. Mais uma vez, tocar, colocar nossos talentos aí no culto, é algo muito lindo, maravilhoso, só que isso não me torna cristão. Essa é a questão. O que realmente nos torna cristão? É a resposta que eu preciso que você venha aprender através desta aula da Escola Plenitude. Por quê? Porque na seguinte vez que alguém venha te perguntar isso, você responderá do modo certo e, sobretudo, abençoará a vida dessa pessoa. Então, vamos estudar? Imagina esta história. Uma pessoa que não sabe nadar, de repente está caminhando e caiu em uma piscina ou em um lago. E então começa a se afogar. Lembra? Não sabe nadar. Aí começa a pedir ajuda. Por favor, me ajudem, me tirem de aqui. Então, nesse momento, passa uma pessoa. E essa pessoa diz: olha, que bom, que legal. Sabe, eu sou professor de natação e eu poderia te ensinar a nadar, poderia te dar algumas aulas. Aí a pessoa que se está afogando responderia: não, eu não quero aulas, eu quero que me tirem de aqui agorinha, estou morrendo. E aí continua a outra pessoa falando: mas fica tranquilo, é mais, até posso te cobrar um preço bem baratinho pelas aulas. Não, a pessoa continua respondendo: não, eu quero que me tirem de aqui, por favor, estou afogando, não quero aula, não quero nada disso. Aí o professor de natação fala: mas se eu te tiro, eu vou ter que entrar aí no lago, na piscina, aí, me vou molhar. Não, não, não estou afim disso. Tá fazendo frio, não, 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 deixa para lá, deixa para outra pessoa. E o outro grita: por favor, me tira daqui, me tira agora, agora, estou morrendo. E aí o professor de natação simplesmente se foi e falou: bom, perdi a oportunidade porque eu queria dar uma aula de natação. Você acha que era a ajuda certa? Claro que não, claro que não. Por quê? Por que estou falando disto? Porque aqui, através deste exemplo, se pode perceber a diferença do que Cristo Jesus faz na vida das pessoas e no que a religião faz. E quando falo de religião, estou falando de todas as que existem no mundo. Por exemplo, qual seja a religião, sempre vai dizer o seguinte: a proposta será a seguinte: você precisa se esforçar,
ser uma boa pessoa, fazer coisas boas, excelentes, e quem sabe, no final da tua vida, você se salva. Quem sabe? Essa é a religião. Você precisa fazer uma série de rituais e aí vai. Já o cristianismo, o do Cristo Salvador, é diferente. O nosso Senhor Jesus veio até nós para nos tirar da morte eterna. Como assim? Olha o que nos diz este texto do Evangelho de João, primeiro capítulo, versículo 17. Pois a lei, está falando da lei do Antigo Testamento, foi dada por intermédio de Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Essa é a diferença. Essa é a diferença de Jesus. Ele veio até nós. Ele não ficou lá no céu nos ensinando como poder nos salvar, como poder nos livrar da morte eterna. Não, 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 não. Ou não enviou um anjo, por dizer assim. O próprio Deus, na forma de Jesus, veio até tua vida, até minha vida, para nos tirar totalmente. Ele se tornou um ser humano. E por quê? Por que isto é tão importante? Porque a Bíblia diz assim o seguinte, que todos nós, todos os seres humanos, veja, pode ser inclusive um filho de cristão, também ele, já nasce com o pecado. E o pecado nos impede ter vida eterna. Como consequência disso, somos condenados para a morte para o inferno. Então, quando eu falo todos, os seres humanos são todos. Como assim? Um pode dizer, eu não sou pecador. Vou te dar um exemplo simples. Você alguma vez já mentiu? Sim, mas foi uma mentirinha pequenininha. Não, não interessa se foi pequenininha ou uma grande mentira. O ponto é, você mentiu? Sim, pronto, já pecou. Mas assim é muito radical. Pois é o que a Bíblia diz. Todos nós, todos os seres humanos, temos o pecado. E o pecado nos impede, sabe, sair dessa situação terrível a qual nos encontramos. Por isso que precisamos que alguém venha. Não quero um professor de natação que me ensine a nadar. Eu quero que alguém entre, seja na piscina ou no lago, e me tire da situação terrível. E por isso que Deus, por amor, entregou seu único filho, veio até nós para nos tirar da morte eterna. Aí então pode surgir uma pergunta. Mas claro, Jesus fez isso pelas boas pessoas, pelos que merecem. Não, é aí o ponto. Jesus veio salvar a todos, porque ao final todos precisamos da salvação através de Jesus. Mas isso custa muito. Talvez Jesus espera que venhamos a fazer algum tipo de sacrifício para conseguir isso. Não, olha o que nos diz este lindo texto do capítulo 6 do livro de Romanos, versículo 23, diz assim, pois o salário, veja, estamos falando do pecado, pois o salário do pecado é a morte eterna. Mas o dom gratuito, aqui vem a palavra maravilhosa, gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Deus, porque ama ao ser humano, entregou uma linda oportunidade de ser salvo da morte eterna. E isso é de um modo gratuito. Você, eu, nós, os cristãos, nos tornamos cristãos porque Deus derramou esse acto lindo de Jesus vir até nós para nos livrar da morte eterna, nos tirar desse lugar terrível. Olha, por isso que eu falo, a resposta, lembram da pergunta do início? Como você se tornou cristão? Então, a resposta certa abençoará muito aquela pessoa, um amigo, um familiar que ainda não é cristão. Mas tudo isso a Bíblia nos diz que Deus faz, ou fez também, através de Jesus, mas continua fazendo esta salvação porque Ele derrama graça. Aí vem a questão. Quero te ler mais outro texto. Este texto te vai ajudar a compreender este acto maravilhoso do nosso Pai Celestial. Está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Diz assim, pois vocês são salvos pela graça. Ok? Não é porque eu sou bom, não é porque eu mereço, não é porque eu sou filho de pastor ou sou filho de outro cristão. Não, não,
nada disso. É pela graça que somos salvos. Somos libertos da morte eterna. E mais, diz assim, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Vamos lá, vamos compreender melhor esse texto. Por que Deus diz assim, é pela graça? Deus poderia dizer assim, eu te quero salvar por misericórdia. E também está certo, não estou dizendo que é uma palavra errada. Mas qual é a diferença de misericórdia com a graça? A graça tem muitas mais coisas para receber. Como assim? Vamos lá, vou te explicar. Qual é o problema do ser humano? É um ser humano que está morrendo pelo pecado. Perfeito. Então, Deus diz assim, tenho misericórdia de ti. Então, vou te tirar dessa situação de condenação e vou te dar vida eterna. Pronto, amém. E realmente foi um acto de misericórdia. Mas o texto de agora que acabo de ler diz assim, pela graça. E é aí o ponto, porque pela graça do Senhor, diz que Ele entregou a Jesus para assim nos livrar da morte eterna. Mas não é só por isso, porque diz que após nos livrar da condenação da morte eterna, Ele nos tornou filhos e filhas de Deus. E essa parte não precisava fazer. É por isso que eu falo, é a graça derrama mais bênçãos. Não só isso nos tornou filhos e filhas de Deus, também nos entregou o Espírito Santo. Olha todas as coisas lindas que Deus te entregou a ti, a mim, pela graça. Mas a Bíblia conclui que agora você é parte da família de Deus, é parte de uma igreja, a igreja de Cristo, e é por isso que devemos nos relacionar com outros irmãos, ter comunhão com outros irmãos na igreja, na família de Deus. Então, Deus tão só poderia dizer, qual é o problema? Ah, você se está afogando, voltando para a história do início, então vou te tirar. Pronto, tchau. Vou cada um no seu caminho. Não, o Senhor falou, agora eu quero que você se torne meu filho, minha filha. Por isso eu derramo graça. E não é só isso, quero te entregar sabedoria com a ajuda do Espírito Santo. Você está recebendo o Espírito Santo. E não é só isso, quero que você se fortaleça na caminhada junto com outros dos meus filhos, por isso que é parte da família de Deus. Olha que lindo. Isso é a graça de Deus. Então, voltando para a pergunta do início. Como você se tornou cristão? Bom, já sabe a resposta certa. E aí vem então a segunda parte. E o que eu faço agora com toda esta linda informação, esta revelação do alto? O que faço com isso? O que temos que fazer então com toda esta revelação linda que o Pai Celestial nos tem entregado através de Jesus? Vou te explicar melhor perguntando o seguinte. Eu vou te falar sobre um profissional. E você tem que descobrir que profissional é esse, mas eu vou te ajudar dizendo o que ele faz. Esse profissional, por exemplo, aconselha, esse profissional faz testes psicológicos, esse profissional também ajuda no desenvolvimento das pessoas, de crianças, de adolescentes. Já? Está sabendo? Está sabendo quem é esse profissional? Sim, claro que já sabe. É um psicólogo. Isso mesmo, é um psicólogo. Veja, eu não precisei falar a profissão, tão só falei o que esse profissional faz. Do mesmo modo, o que um cristão faz? O que um cristão tem que fazer para que as pessoas, pelos seus atos, as pessoas venham a compreender, olha, ele é cristão. É muito importante isto. Entre as muitas coisas que um cristão faz, porque são várias, uma delas é compartilhar a sua fé para outros. Ou seja, ensinar quem é Jesus e o que Jesus faz em nossas vidas. Isto é uma das marcas de um cristão. Isso deveria ser a marca para ti, que te identifique como um cristão. E por quê? Por que estou falando disto? Porque agora quero ir para um texto muito interessante que se encontra no Evangelho de Lucas, está no capítulo 6, versículo 45. Diz assim:
o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Essa é a questão. Então, se você está cheio de Cristo, alegre por ter recebido a graça do Senhor, que expliquei anteriormente, o qual te torna filho de Deus, não só te salva da condenação eterna, te entregou o Espírito Santo, você está cheio dessa grande revelação, você desejará compartilhar e falar para um colega de trabalho, para um familiar, para diversas pessoas que ainda não têm comunhão, não conhecem a Jesus. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o nosso coração. Agora, não é simplesmente uma informação, não é só falar coisas teóricas, fala do que realmente tem sentido em nossa vida. Como assim? Explica o que realmente transformou nosso interior, nossa vida. É isso que significa compartilhar Jesus. É isso que deve ser uma das marcas da nossa vida. É assim como as pessoas nos devem conhecer. Veja, uma vez eu estava passando por um problema com meu carro e meu carro uma pecinha estava estragada e só que ninguém descobria qual era essa parte do carro. Aí eu levei um mecânico e este mecânico me fez trocar muitas peças, só que o problema continuava. Aí ele me enrolava, aí falava, não, eu acho que agora é isto, eu acho que o outro. E já tinha gastado muito dinheiro. E o problema continuava. Até que um dia eu fui onde outro mecânico. Eu falei, não, eu vou onde outro. Expliquei o problema e ele me falou, olha, sabe, o problema é simples e se resolve na hora. É uma pecinha que está aqui e que é só limpar. E pronto. Eu fiquei olhando e falei, não pode ser assim tão fácil. Deve ser outra coisa. O outro me fez gastar um monte de dinheiro, comprei quantas peças. Não, é só isso. Aí eu perguntei, por quê? Me explica. Eu quero que me argumente. Lembra? A boca fala do que está cheio, nosso interior. E ele começou a me explicar, essa peça faz isto, essa é sua função, assim, assim, lá. Então, quando está meio entupido, com sujeira, então evita ou impede, neste caso, que o carro funcione bem, por isso que te está acontecendo isto, o outro me explicou vários dos sintomas do problema do meu carro. Aí eu fiquei ouvindo e falou, realmente este sim sabe. E ele, a sua fala me convenceu ao ponto que eu deixei meu carro, ele o consertou e resolveu. Então, estou falando de carro, estou falando de um conserto material, de um motor, mas imagina muito mais com respeito à salvação. Deus está dizendo isso, que nós precisamos falar sobre Jesus, mas não uma questão teórica, o que realmente ele tem feito em nossa vida, como transformou minha casa, meu lar, minha vida, minha saúde mental, como Deus me abençoou com sabedoria em diversas situações. E isso que deve ser a nossa fala. E isso que Deus deseja, que venhamos a testemunhar. Por isso que olha este texto do livro de Atos, primeiro capítulo, versículo 8, diz assim, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, essa é a palavra-chave, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Olha, Deus diz assim aqui, vocês precisam testemunhar, falar sobre quem realmente é Jesus e o que ele faz em nossa vida. Mas aí você precisa falar para diversas pessoas. Às vezes você tem que falar para um adolescente, um jovem, às vezes fala para um idoso, às vezes fala para, como eu falei, um colega de trabalho que está com certos conflitos no matrimônio, fala o que Jesus pode ele abençoar esse matrimônio, fala para aquela pessoa que está passando por um momento de solidão, como Jesus pode transformar e essa tristeza em algo lindo, tremendo. Por isso que diz assim, você precisa ser testemunha e falar a diversas pessoas que estão passando por diversos conflitos, mas lembra, a mensagem da salvação é a mesma. Só Jesus pode nos livrar daquilo que está gerando morte, angústia,
sofrimento, depressão, qualquer outro mal que nos atinge. Por isso que a boca fala o que está cheio, o nosso coração. E eu quero concluir esta parte lendo um texto de 2 de Coríntios. Este texto também nos revela grandes verdades. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Está falando da salvação. Então, agora você é cristão, não porque alguém te convidou e porque, bom, aceitei o convite. Não, porque realmente reconheci que preciso da salvação através de Jesus. Só Ele me pode tirar da condenação eterna. E ele diz assim: agora que você recebeu essa reconciliação, diz assim, por meio de Cristo, Ele nos deu, o Pai Celestial nos deu o ministério da reconciliação. Esse é o detalhe. Então, agora temos esta missão, esta linda responsabilidade de levar esta mensagem a outras pessoas e que elas venham a se reconciliar com o nosso Pai Celestial. Por isso que eu falei, lembra do início? Qual é a diferença da religião, qual seja a religião, com o verdadeiro cristianismo, aquilo que está na Bíblia? É que a religião, qual seja, ela vai dizer, precisa te esforçar, precisa fazer este sacrifício, faz este ritual, e quem sabe, no final dá certo. O cristianismo é tudo diferente. Diz assim, Jesus veio até onde você se encontrava. Ele te tirou dessa situação da condenação. E não é só isso. Agora você é filho, filha de Deus. Você participa da família de Deus e também tem a linda responsabilidade de reconciliar a outras pessoas com o nosso Pai Celestial. Olha que lindo, que maravilhoso. Por isso que eu falo, qual é a resposta certa à pergunta como você se tornou cristão? A resposta certa abençoará a muitos. Então vamos já para a parte final da nossa aula. Bom, diante desta grande verdade, saber que Jesus, Ele é o único que nos pode livrar da morte eterna. E Ele veio. Lembra da história do início? A pessoa se está afogando. De nada adianta ter um professor de natação. Não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para aulas. Eu quero que me tire agorinha. E Jesus faz isso. Imediatamente nos tira quando confessamos que somos pecadores e precisamos de um Salvador. Neste caso, só Ele nos pode livrar da morte eterna. Mas aí quero concluir com este texto do livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: quando eu dizer a um ímpio que ele vai morrer e não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Então Deus já está dizendo aqui, olha, a boa notícia para toda a humanidade já foi entregue. Jesus é o único que nos dá a vida eterna. Isso já está, é um fato, ok? Jesus não precisa morrer 2, 3 vezes. Só uma vez e a salvação já está. Só que agora é responsabilidade nossa poder compartilhar esta verdade. Aí um pode dizer, não, mas Deus pode usar anjos, claro que sim, ou pode usar outros meios para fazer isso também. Mas Ele decidiu escolher a você. Por quê? Porque você vai falar algo que está dentro de ti, com essa convicção, com que algo que realmente nos leva a um entendimento melhor. Mas veja, se diz assim, e se eu não falo? Se eu não falo, o que faz? O que acontece? Porque a vezes não tenho tempo, sei lá, estou cansado. Deus diz assim, sabe? Quando nós não compartilhamos, infelizmente, essa pessoa morrerá. Morrerá por seus atos, morrerá por seus próprios pecados, morrerá, mas o ponto é que seremos em parte responsáveis. Não porque nós somos também pecadores, não. É por não ter entregue a palavra de vida. Então eu quero concluir isso. Quero concluir te dizendo que você e eu temos esta linda oportunidade.
de poder compartilhar a verdade que transforma. E sabe, aqui vem o ponto. Hoje podemos usar muita tecnologia. Hoje podemos, através da internet, das redes sociais, compartilhar Jesus, falar sobre Jesus, dizer o que ele representa em nossa vida. E tudo isso, toda essa maravilhosa verdade, abençoará vidas. Então, que boa oportunidade que o Senhor nos entrega de poder ser parte desse mover sobrenatural, abençoar vidas e, sobretudo, saber que essa graça divina que é a salvação através de Jesus, realmente tem sentido para nós e para todas as pessoas. Então, em nome de Jesus, vamos usar tudo o que temos. Quero concluir orando. Senhor, muito obrigado por esta palavra linda. E agora eu sei, Pai, que a melhor notícia que todas as pessoas podem ouvir é que Jesus é o único que nos livra da morte eterna. Então, quando alguém me pergunte como você se tornou cristão, eu já sei o que devo explicar. Me lembra, Pai, me lembra desta verdade e agora me ajuda a compartilhar a riqueza da vida eterna através de Jesus para meus colegas de trabalho, meus amigos, familiares, para todas as pessoas que precisam de Jesus. Em nome dele, te agradeço pela oportunidade de te servir. Amém. Amém.